Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Mau e hoje eu trago um assunto extremamente importante, pessoal, em geometria analítica, tá? No estudo da circunferência. Eu vou trazer para vocês hoje o completamento de quadrados, uma ferramenta muito importante para transformarmos a equação geral da circunferência na equação reduzida da circunferência, tá legal? Então, como motivação para o estudo do completamento de quadrados, pessoal, eu trouxe para vocês aqui um exercício da Federal de Pelotas, que é basicamente esse o problema. Olha, ele dá uma equação geral da circunferência, que é essa equaçãozinha aqui, onde eu tenho um termo quadrado, né, do x, um termo quadrado do y, um termo linear do x, um termo linear no y, e ela é igualada a zero, tá legal? Lembrando que uma equação geral de uma circunferência, ela é sempre necessariamente precisa ter o termo quadrado do x, o termo quadrado do y, onde os coeficientes deles são 1 e 1, né? 1 na frente do x e 1 na frente do y. O termo linear em x pode ter ou não, o termo linear em y pode ter ou não, um termo independente, né? Pode ter ou não um valor de uma constante, e o termo misto xy não pode ter, tá? E ela é igualada a zero, tá bom? Se acontecer a equação desse tipo, é chamada de equação geral da circunferência. E o que ele fala? Ele fala o seguinte: eu dou essa equação geral e eu quero saber, se eu pegar essa circunferência aí, quanto que vale o valor do comprimento dessa circunferência? Lembrando que o comprimento de uma circunferência é dado por 2πr, dois franceses, certo? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso transformar essa equação geral em uma equação reduzida. Porque quando eu tenho equação reduzida, eu tenho o valor do raio ao quadrado, né? Ela é igualada ao raio ao quadrado, certo? Então vamos entender a técnica do completamento de quadrados para nós transformarmos essa equação aí numa equação reduzida e encontrarmos o raio para substituirmos aqui e termos o valor do comprimento dela aí, de uma volta completa dela, quanto que ela vale, tá legal? Gente, seguinte, a primeira coisa para a gente completar quadrado é deixar assim, olha, termo de segundo grau em x, termo de primeiro grau em x. Termo do segundo grau em y, termo do primeiro grau em y, ok? Então vamos fazer isso, olha. Vamos deslocar os 16x para cá. Então nós teremos aqui, olha, x ao quadrado menos 16x, desloquei para cá, mais y ao quadrado menos 12y igual a zero, tá bom? O próximo passo, precisamos lembrar algumas propriedades importantes aí de produtos notáveis. Lembram do como que é o desenvolvimento de a mais b ao quadrado? O primeiro ao quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado, certo? E se for menos, a menos b ao quadrado é o primeiro ao quadrado menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Por que isso, né? Porque, pessoal, é o seguinte, eu quero escrever essa parte aqui, olha, x ao quadrado menos 16x como alguma coisa ao quadrado. Pensa comigo aqui, olha, para dar menos 16x, vocês concordam comigo aqui, olha, x menos 8, por quê? 2 vezes 8 é 16. Olha que interessante, ó, se eu colocar x menos 8 aqui, vou fazer para vocês essa expansão aqui, olha. Isso é o primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado, certo? Arrumando essa continha aqui, nós temos x ao quadrado menos 16x, né? 2 vezes 8 mais 64, ok? Olha essa parte aqui, olha. X ao quadrado menos 16x, ele apareceu aqui, não apareceu? Olha o x ao quadrado menos 16x aqui. Mas a forma que eu fiz a escrita aqui, que é x menos 8 ao quadrado, apareceu um 64 a mais. Então, isso daqui expandido é x ao quadrado menos 16x mais 64. Só que eu não tenho 64 aqui. Aqui só tenho x ao quadrado menos 16x, não é? Então, eu tiro 64 daqui, olha, menos 64. Porque aqui dentro está embutido mais 64. Quando eu tiro 64, eu volto nessa parte aqui, né? Nesses dois valores. Entenderam o que eu falei? Então, analogamente, eu vou fazer o mesmo completamento de quadrados aqui, olha. Y ao quadrado menos 12y. Pensa comigo aqui, pessoal. Como tem o sinal de menos, olha, um sinal de menos aqui, y aqui. Como apareceu o 12, eu divido por 2, né? Vamos dividir o 16 por 2, que deu 8. Se eu dividir o 12 por 2, fica 6 aqui, não é isso? Olha, y menos 6 ao quadrado. Vamos fazer essa expansão aqui, olha, y menos 6 ao quadrado. Primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? 2 vezes y vezes 6,
mais o segundo ao quadrado, mais 6 ao quadrado, certo? Então nós temos, olha, y ao quadrado menos 2 vezes 6, 12y mais 36. Então olha que interessante aqui, olha, y ao quadrado menos 12y. E eu escrevi de que forma? Y menos 6 ao quadrado, que é dado por y ao quadrado menos 12y mais 36. Essa parte eu tenho aqui em cima, não tenho? Só que essa parte aqui conta com 36 a mais, não é? Então eu tiro 36 daqui também, né? Quando eu faço essa parte aqui menos o 36, volta a ser isso daqui, sim? Igual a zero. Agora, qual que é o próximo passo? Deixar a parte quadrada com x, deixar a parte quadrada com y e jogar todo o resto do outro lado da igualdade, tá? Então nós temos aqui, olha, x menos 8 ao quadrado mais y menos 6 ao quadrado igual. 64 passa positivo para lá e o 36 passa positivo para lá. Então nós temos x menos 8 ao quadrado mais y menos 6 ao quadrado igual a essa soma que é 100. Pessoal, olha a equação reduzida da circunferência aqui, não é? Olha, x menos um valor ao quadrado mais y menos um valor ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Lembram disso? Então, olhando para essa circunferência aqui, vocês já têm que saber o quê? Que o centro dessa circunferência é quanto? Olha, menos 8, não é x menos x0? Então aqui, ó, a coordenada x do centro é 8. Y menos 6, não é y menos y0? Então a coordenada y aqui do centro é 6, certo? E aqui eu tenho que o raio ao quadrado é igual a 100, não é? Se o raio ao quadrado é igual a 100, o raio só pode ser 10, sim? Então o raio é 10. Então, terminando nosso exercício, ele fala o seguinte: quanto que vale uma volta completa na circunferência, né? O comprimento dela. Então, o comprimento dela nada mais é do que 2π vezes 10, né? Então, o comprimento dela é 20π. E está resolvido o problema aí. Tudo bem, pessoal? Se vocês olharem as alternativas corretas, ou melhor, se vocês olharem a alternativa correta, né? Alternativa B, 20π UC. Esse UC é a unidade de comprimento, tá bom? Alternativa correta, alternativa B, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aí a técnica de completamento de quadrado, uma técnica extremamente importante, tá? Para transferirmos a equação geral da circunferência para a equação reduzida. E se eu quiser transferir a equação reduzida para a geral? Aí é só expandir aqui, jogar o 100 para lá, igual a zero. Eu tenho isso aqui de volta, tá? Então a equação reduzida para a equação geral é super simples, né, pessoal? É só fazer essa expansão, joga o 100 para lá, igual a zero, simplifica e acabou. Agora, da geral para a reduzida, eu preciso usar essa técnica de completamento de quadrados, tá legal? Gente, bons estudos para vocês aí, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Até mais, tchau, tchau.